Foi organizado, foi compacto, foi seguro. E fazia muito tempo que a gente não viu o Santos jogar dessa forma. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a vitória do Santos 3-0 em cima do Bahia, válido aí pelo Campeonato Brasileiro. Que jogo bom do Santos ontem, né? Me surpreende bastante com a postura do time em campo e com a vontade que o time apresentou de vencer. Mas antes de a gente começar falando do jogo, o que é o que realmente importa, eu quero mostrar pra vocês antes esta belezinha aqui. O livro que eu escrevi sobre a realidade do futebol feminino aqui no Brasil. O link para compra dele, tanto do e-book quanto do livro físico, tá aqui na descrição desse vídeo. E tem vídeo aqui no canal falando um pouco sobre ele. Então, eu vou deixar para vocês tudo certinho na descrição para quem quiser comprar. Gente, tô muito feliz de ter escrito esse livro. E ele vai ficar aqui de enfeite, aqui mais ou menos. Fechou? Fechou. Então agora, vamos falar do jogo. Bom, o Santos, ele constrói o placar ali de 2-0 muito rápido. Em 15 minutos de jogo, o Santos já estava vencendo por 2-0. E assim, o David, que entrou no Marcos Leonardo com a tarefa de substituir o Marcos Leonardo enquanto ele tá passando esse tempo na seleção brasileira, ele joga muito bem. Ele chamou a responsabilidade, mostrou que tem personalidade. Gostei bastante do jogo do David ontem. A gente já tinha visto, eu já tinha falado pra vocês dessa personalidade dele. Desde aquela batida que no primeiro jogo que ele entra, ele já bate de fora da área e quase faz um golaço, né? Eu já falei pra vocês desde aquele jogo que ele, enfim, gosta mesmo de chamar a responsa pra ele. E no jogo de ontem a gente pôde ver muito bem isso. Ele fez o primeiro gol do Santos, ele participou do segundo gol do Santos e teve inúmeras chances ali de marcar mais gols. Foi muito bem ontem, um dos melhores jogadores do Santos em campo. O primeiro gol que ele faz ali com a camisa do Santos é o primeiro gol do Santos no jogo. No segundo gol que o Mendonça marca, ele faz a parede para roubar a bola sobra para o Lucas Lima, que encontra no lançamento o Mendonça, que acaba fazendo ali a finalização e marcando o segundo do Santos. Então, um golaço na construção de jogada. Então, a gente viu muito disso do Santos ontem, né? O Santos, ele era superior ao Bahia em boa parte do jogo. Ele foi superior ao Bahia. O Bahia teve alguns bons momentos no jogo, inclusive quando marca o gol ali, ainda no primeiro tempo, que é quando consegue equilibrar um pouco a partida. Mas ainda assim, o lance ele é anulado por impedimento, né? Impedimento claro ali. E depois disso, quando volta ali para o segundo tempo, o Santos continua melhor. Chega ao terceiro gol com o Ângelo, que finalmente marca, né, na Vila Belmiro, o primeiro gol dele com a camisa do Santos na Vila Belmiro. Fiquei muito feliz porque, enfim, eu era uma das pessoas que mais defendia o Ângelo. Quantas vezes eu não fiz vídeos aí defendendo o Ângelo, tanto no Seria Responde quanto em jogos, falava que tinha que ter paciência. E ele precisava desse gol, eu acredito que ele precisava desse gol. Ele já tinha feito contra o Cruzeiro, né, lá em Minas. Fez ontem contra o Bahia na Vila Belmiro, então 2 gols seguidos, para tentar recuperar a confiança e conseguir voltar a ser o jogador que a gente sabe que ele pode ser. A gente às vezes pega muito no pé de um jogador que tem tanta pouca idade e a gente não se preocupa com o fato de que atrás do jogador ali, do profissional, tem um ser humano. Já falei sobre isso também aqui no canal. Então, eu gostei muito de ver ele marcando ontem. Eu fiquei muito feliz, gente. Eu não sei nem explicar o quanto eu fiquei feliz. Fiquei muito feliz. E assim, como eu estava dizendo pra vocês, a postura do time ontem me surpreendeu bastante. Porque mesmo vencendo o jogo por 3-0, o Santos ele buscou o quarto gol várias e várias vezes. O Santos parecia que não estava contente com o placar e queria mais gols. E é esse o Santos que a gente quer ver. Esse Santos ligado, esse Santos com vontade de vencer, sabe? Esse Santos que vai pra cima, que não deixa o adversário dominar o jogo. Esse é o Santos que a gente quer ver. E ontem a gente conseguiu ver isso. Pra mim, disparado, ontem foi um dos melhores jogos do Santos nessa temporada. Superou até mesmo o jogo contra o Grêmio. Tudo bem que a gente perdeu o jogo contra o Grêmio, mas a gente tinha jogado bem. E em vários momentos eu já citei aqui pra vocês esse jogo do Grêmio como exemplo. E olha que legal ontem, a gente joga bem, a gente é superior ao nosso adversário. E mais do que isso, a gente consegue transformar essa superioridade
esse volume de jogo em gols, em bola na rede e sai com a vitória, sai com os 3 pontos. Eu gostei muito, muito do Santos ontem. O ataque funcionou, o meio campo funcionou, o Lucas Lima dando assistência ali pro Mendonça, né, fazer o segundo gol do Santos. Em outros momentos também o Lucas Lima aparecendo bastante. A nossa defesa foi muito segura, o time inteiro foi muito seguro, compacto, organizado. Então assim, depois desse jogo deslumbrante que a gente teve ontem, que a gente tem muitos pontos positivos a se elencar, como eu já disse alguns aí pra vocês, o que a gente espera pro próximo jogo, no final de semana? A gente espera que o Santos continue assim, que o Santos mais uma vez entre em campo com essa vontade, com essa garra, com essa determinação, né? A gente não pode mais uma vez simplesmente fazer um jogo excelente como o de ontem, no próximo jogo não jogar nada. A gente quer uma constância, a gente quer que o time entre em campo no próximo jogo jogando a mesma coisa ou até melhor do que jogou ontem. É isso que a gente espera do Santos e é assim que a gente vai ver a famosa evolução. Vocês estão cansados de me ouvir falar isso aqui, mas é necessário a gente falar disso aqui, né? E ontem o Santos realmente conseguiu me surpreender. Eu achei que o Santos ia entrar um pouco abatido, né, em campo ali, principalmente por tudo que tem acontecido extra-campo, o caso do Eduardo Bauerman, que a gente viu que, infelizmente, eu, inclusive, fiquei super chocada com esse caso, porque quando me perguntaram lá no Seria Responde, se não me engano, acho que foi até o Vladimir que me perguntou isso, sobre afastar o Bauerman ou não. Eu disse que o Santos tinha dado o voto de confiança ao Bauerman, então seria chato afastá-lo naquele momento, mesmo com a investigação rolando, mas a gente viu que, de fato, ali, diante dos prints de conversas que saíram, a situação é um pouco mais grave, o Bauerman foi de fato afastado, ele é suspeito ainda, né? Enfim, o caso ainda tá rolando, a gente não pode colocar ele como culpado de fato, judicialmente falando ali, mas ainda assim, de qualquer forma, eu achei mesmo que esse caso fosse pesar bastante no elenco, até porque não pelo fato do Santos ter afastado o Bauerman, mas pelo fato dos jogadores olharem pro Bauerman e falar, poxa, o cara, a gente se matava aqui em campo pra conseguir resultados, o Santos vivia uma fase difícil no passado e o cara fazia uma coisa dessas. Então eu achei que podia pesar isso, esse lado, sabe? Esse lado de a gente era um time e o cara se vendeu. Então eu fiquei com muito medo mesmo disso afetar de fato o Santos. Inclusive o Alisson no final da partida ele fala um pouco sobre isso, né? Ele fala como ele ficou chateado e ao meu entender foi exatamente nesse sentido que ele ficou chateado, né? Que o elenco estava sentido ali em relação a essa traição do Eduardo Bauerman. Mas de qualquer forma, o Santos ele se mostrou ontem um time diferente em campo. Eu gostei muito do que eu vi. Eu tô repetindo muito isso, que eu gostei muito do que eu vi, porque eu realmente estava muito desanimada pro jogo de ontem. E o Santos, ele conseguiu me dar um ânimo melhor. Me fez ver que sempre há uma esperança. Eu tô até balançando o cabelo demais aqui. Sempre há uma esperança. Então eu gostei demais mesmo do que o Santos apresentou ontem. É importante ressaltar que, infelizmente, o Mendonça, ele participou dos 2 primeiros gols, né? Ele deu assistência ali pro primeiro gol do David e fez o segundo gol do jogo. Mas depois disso, aos 35 minutos ali, ele acabou sentindo, foi substituído. Lucas Braga entrou no lugar dele, o Lucas Braga entrou bem também, né? Diga-se de passagem aí. Mas, infelizmente, ele acabou sentindo e saiu muito cedo da partida. Acho que o Mendonça, ele poderia entregar bastante ainda no jogo. O Mendonça vem jogando bem alguns jogos, né? Então, eu tô gostando também de ver o Mendonça. Eu espero que não seja nada grave com o Mendonça. Espero que ele volte no próximo jogo já, porque, como eu disse, acabei de dizer, basicamente, ele tem sido um jogador que tem representado bastante, tem chamado a responsabilidade no nosso ataque ali e tem feito uma diferença muito boa e significativa. Bom, falei do Ângelo, falei do Mendonça, falei do David, deixa eu ver mais qual foi outro destaque ali pra gente falar, né? Gabriel Inocêncio. Gabriel Inocêncio ontem também foi muito bem, começou o jogo como titular e eu gostei muito do que eu vi. Eu senti que o Santos ontem, ele teve muita movimentação ali pelo lado direito com o Gabriel Inocêncio, que não vinha acontecendo com o Nathan. Por quê? Quando o jogo ali, vamos pensar na parte ofensiva primeiro. Quando o Santos ia pro ataque do lado direito, independente de quem tava ali, seja o Lucas Barbosa, quando o Lucas Barbosa ainda não tinha se lesionado, o Ângelo, ou até mesmo o Lucas Braga quando voltou.
o Nathan, ele nunca passou. Sabe aquela jogadinha de que o atacante espera a passagem ali do lateral na linha de fundo? Então, o Nathan não fazia essa jogada, o Nathan não jogava junto ali no ataque dessa forma. E isso às vezes me estressava um pouco. Esse é um dos motivos de que eu não gostava muito dele ali jogando pela lateral do Santos. E vivia pedindo o Inocêncio. E o Inocêncio, ele faz isso, ele trabalha muito bem ali no ataque junto com os atacantes. E defende também, né? O Nathan, ele não vive uma boa fase defensivamente, já que, querendo ou não, defensivamente é a principal área que o lateral precisa atuar. Além do ataque, ele precisa primeiro focar na parte defensiva. E ele não vinha numa boa fase, e o Inocêncio ontem foi um pouco melhor ali, fazer um bom jogo ali pela lateral direita. Lucas Pires foi muito bem no jogo também ontem. O João Paulo, nas vezes que ele precisou aparecer no jogo, na verdade numa defesa que ele fez no primeiro tempo, que a bola foi uma bola difícil, porque o jogador do Bahia chutou e ela desvia no meio do caminho, e ele tem que mudar a direção rápido ali. Ele consegue fazer a defesa, depois ele acaba soltando a bola e quase sai o gol do Bahia, mas ele consegue se recuperar a tempo no lance. Então assim, gente, o time ontem, de uma forma geral ali, foi organizado, foi compacto, foi seguro. E fazia muito tempo que a gente não viu o Santos jogar dessa forma, né? Apesar da gente fazer um ou outro jogo bom, a gente não estava conseguindo unir esse futebol ao resultado. E ontem a gente conseguiu fazer isso. E eu gostei muito do que eu vi. Volto a repetir isso. E, enfim, foi um jogo bom, foi um jogo gostoso. E a gente espera, mais uma vez repito, que no próximo jogo seja assim novamente. Que o Santos faça mais uma boa partida e consiga engrenar uma sequência boa de jogos, né? A gente já tem aí o Campeonato Brasileiro no final de semana. No meio da semana que vem a gente já tem um outro jogo contra o Bahia. Esse válido aí pelo jogo de ida da Copa do Brasil, das oitavas de final. Então a gente vai ter uma sequência boa de jogos entre o Brasileiro e Copa do Brasil. Vários jogos seguidos contra o Bahia. Mas a gente espera fazer um bom jogo e que o Santos continue jogando desse jeito, sempre pra melhor, né? Vamos ver aí o que nos aguarda na próxima partida. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado do Santos ontem. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam do David, do Ângelo. Comenta aí embaixo que eu vou estar atenta nos comentários. Mais uma vez, olha, o link do livro para compra tá aí na descrição, do e-book e do livro físico. E é isso, gente. Se você não for por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!